Nós vamos falar hoje de relacionamentos quebrados. Conflitos entre os seres humanos são naturais. Eles existem. É impossível os seres humanos viverem sem nunca terem algum tipo de conflito uns com os outros. Não tem jeito. Porque nós somos diferentes. E quando as nossas diferenças se encontram, essas diferenças se chocam. Foi muito interessante quando eu perguntei para o Senhor, eu falei assim, Deus, qual palavra o Senhor quer que eu compartilhe com os meus irmãos? Qual é o tema? E normalmente ele não me traz um tema, ele vai me trazendo a palavra, e ali depois, aí às vezes o pastor pergunta, qual que é o tema? Eu fico assim, Senhor, e qual que é o tema? Eu sei qual que é a palavra, o tema eu não sei. E dessa vez ele me trouxe um tema, que é relacionamentos quebrados. E bem assim, relacionamentos quebrados, restaure. Essa é a palavra que o Senhor trouxe. E é sobre isso que nós vamos falar. A nossa vida inteira, você pode parar para pensar aí? Teve algum dia que você passou um dia inteirinho sem ter nenhum tipo de conflito? Quando eu falo conflito, eu não quero dizer também só aquele conflito que de repente gerou um embate. Às vezes foi um conflito que você ficou chateado com o outro, às vezes você até não falou, não verbalizou, mas dentro de você que já gerou uma agitação de algo. Teve um dia na sua vida que você passou sem ter isso? Às vezes até com o outro, que nem estava presente fisicamente, mas só de lembrar algo que ele fez, algo que ele falou, ela falou, aquilo já te agitou. Quem aqui é pai e mãe? É só na minha casa que tem conflito entre irmãos? É só na minha casa? Não, eu acho que a minha casa é igualzinha de vocês, né? Tem conflito entre irmãos. Não é assim? Na minha casa de origem, tinha conflito entre a minha vida e os meus irmãos. Ainda hoje somos adultos, às vezes algumas coisas, algumas situações tem conflito. Tem conflito de pensamento na política, tem conflito de pensamento sobre a educação de filhos, tem conflito de pensamento sobre ideologias diversas. E eu acho tão lindo que o Senhor, Ele usa termos na palavra ligados à família. E se vocês prestarem atenção, todo o processo de transformação da sociedade vem destruindo família. Então ele fala de pai, né, assim? Ele fala de mãe. Ele fala de irmãos. Na igreja nós somos chamados de quê? Irmãos. Aí vou voltar uma das primeiras perguntas que eu fiz. Quem tem filho em casa? Aí eu perguntei, os irmãos brigam? Na igreja também. Desde que Jesus veio, né? A primeira igreja, né? Assim? Os discípulos entre si. Ah, não, eu que quero ser. Como é que faço para sentar lá do lado, ser o primeiro no reino, né? Tem. Isso existe entre nós. A grande questão é como nós vamos lidar com essas diferenças entre nós. A grande questão dentro da nossa casa é como que nós vamos procurar trabalhar com os nossos filhos a como lidar com esses conflitos. É como eu e o meu marido, nós como cônjuges, vamos trabalhar os nossos conflitos. As diferenças, elas acontecem. Elas existem. Só não vai existir no céu. Porque nós vamos ser restaurados. Aí eu quero que vocês lembrem, né? Acho que não é pedir muito não, né? De algumas semanas atrás da minha ministração sobre a luz dentro de nós, quando nós éramos santos e perfeitos, mas quando Eva foi ali, comeu daquele fruto, deu a Adão, essa malignidade entrou dentro de nós. E nós sozinhos não conseguiríamos romper com isso. Foi necessário Jesus vir, e quando eu convido Jesus para entrar no meu coração, aí Jesus entra e ele começa a jogar luz naquilo que há em mim, e eu preciso ir aos poucos desenvolvendo a minha salvação, que é colocando para fora aquilo que de mal há em mim, que são as obras da carne. Lembram disso?
Tudo bem? Então, quando nós estamos falando desses conflitos, e quando eu disse é impossível a humanidade, o ser humano viver sem qualquer conflito, paz o tempo inteiro, harmonia o tempo inteiro é impossível, é por causa dessa luta que nós temos dentro de nós. Que há entre o que há na nossa carne, que é essa carne que foi impregnada com essa minha vontade que se tornou exaltada, e esse ser semelhante a Cristo. Porque foi ele que disse, se te bater numa face, e a outra. Que se tomar a sua capa, entregue também a túnica. Foi ele que disse isso. Então ele está falando sobre essa mudança. Então os conflitos, eles existem. E eu vou dizer para vocês, como mãe, não tem coisa mais desgastante do que você ter que mediar o conflito entre os filhos. Quando nós vemos nossos filhos entrando em conflito um com o outro, isso nos entristece e a gente fica bravo. Eu fico bravo. Quem é pai e mãe aqui que fica bravo também? Ou para vocês é normal, quando eles estão lá, tá tudo bem de boa, você passa... Eu fico brava demais, gente. Eu fico muito, muito brava. Porque a gente quer que eles se deem bem. E normalmente quando a gente observa que esse conflito está acontecendo, por que ele está acontecendo? Porque é sempre um não aceitando o jeito do outro, ou não aceitando a opinião do outro, ou querendo que o outro tenha, ou disputando alguma coisa com o outro. É ou não é verdade, gente? Não é verdade? E o que a Bíblia nos fala sobre essa questão do conflito? Queria que vocês abrissem lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1. O Rafa até colocou ali para nós, né? Também, quem não estiver com a Bíblia. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde que vem a briga, gente? De onde que vem a contenda? Da nossa? Dos prazeres que estão na nossa carne, do nosso eu. Porque o nosso eu não aceita algumas coisas. Nós queremos colocar a nossa posição. E isso, gente, em qualquer idade. Não é assim? Quanto menor, mais a forma de resolução desse problema é mais primitiva. Não é assim? Os pequenininhos, para resolver o negócio, eles ficam lá conversando, debatendo as ideias, o assunto, justificando com réplica, tréplica. Eles fazem isso? O que eles fazem? Vai para cima um do outro. Entendeu? Dá tapa, é soco, é chute, é puxa o cabelo, né? Morde, né? Assim? Tem adulto que continua ainda reagindo de maneira primitiva na hora de resolver os conflitos. Então, por que esses conflitos existem? Eles existem por causa disso. E vamos lembrar lá do texto, né, de Efésios, que fala que antes da gente ter a Cristo, nós vivíamos fazendo as vontades da nossa carne, assim como os filhos da desobediência. Então, quando nós temos Cristo na nossa vida, nós temos um parâmetro, nós temos uma força dentro de nós que nós podemos escolher fazer com que essa força seja maior do que a força da carne. Mas quem faz a escolha sou eu. Sou eu. Porque eu preciso entrar neste processo. A Yara, como psicóloga, sabe que nenhum tratamento funciona se quem está indo para o tratamento não quiser. Não adianta você pegar alguém, por exemplo, que tem um vício de drogas, só pegar ele e jogar ele numa clínica, porque se ele não entender que ele precisa daquele processo, ele vai voltar. Então tem que ser uma escolha nossa, a busca pela santificação, a busca pela nossa salvação diária, no sentido dessa salvação do que nós estamos sendo aqui, esse processo de desenvolver esta nossa salvação. Então, relacionamento implica em diferenças. Nós precisamos entender isso.
Nós precisamos entender que esse processo ele acontece na nossa vida, no dia a dia. E isso entra dentro de nós. Eu queria que vocês abrissem lá em Gálatas, capítulo 5, só para a gente entender com mais força, né? Lembrar, relembrar o que é essa carne dentro de nós. O que é essa contaminação que veio quando Adão e Eva ali aceitaram, escolheram comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa maldade entrou dentro deles. Essa rebeldia entrou dentro deles e trouxe uma série de consequências. Não existia espinho, não existia doença, não existia a morte. E junto com isso a alma foi deturpada, né? Então olha lá, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Vamos ler juntos? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por que não vai herdar? Porque quando eu escolho a Cristo, eu escolho que Ele será Senhor da minha vida. Então não tem como eu continuar vivendo fazendo todas essas coisas. Por isso é o meu processo de desenvolver a minha salvação. Que Jesus é Senhor e essa minha nova natureza precisa ter domínio sobre esta velha natureza. E aí eu quero ressaltar nesses relacionamentos quebrados, essas brigas que acontecem, esses conflitos, essas divisões, vocês podem olhar ali várias palavrinhas que saltam aos nossos olhos. Quem pode começar a falar para mim aí algumas que saltaram os olhos e que estão sempre envolvidas nessas contendas que a gente passa dentro de casa, na família, dentro da igreja, no local de trabalho, na escola? Quais são as palavrinhas que a gente viu ali? Discórdia, ciúme, inveja, idolatria. Por que a idolatria entra? Porque eu coloco o meu eu acima de tudo e acima de Deus, acima de Jesus. Facção, o que é facção? É divisão, né? Eu sou de Paulo, não é assim? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ah não, eu vou ser de Pedro. Não? Eu sou de Ara, não, eu sou de Ciro, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Eu sou da placa X, eu sou da placa Y. Não é assim? Facção. Mas isso é o quê? Isso é obra da carne. Como pais, né? Começou a dar confusão, tem que chamar, tem que colocar e falar, ó, sabe por que isso está acontecendo? É por isso. Aonde está o seu erro? Aonde está a sua falha? Porque sempre quando está tendo conflito, o que a gente faz? Aponta para quem? É assim? A gente aponta para o outro. A gente fala que foi o outro que fez. Ok, o outro pode ter tido uma atitude que me ofendeu. Mas eu rebati, eu me posicionei, eu me senti ferido, eu agi como ferido. Não é assim? Então a gente precisa ficar muito atento a isso no nosso dia a dia. Porque quando eu convidei Cristo para entrar na minha vida, eu não convidei Ele só assim, tá bom, eu quero então só ir lá para o céu e agora a minha vida aqui pode deixar que eu vou comandar tudo do mesmo jeito. Não. Não. A gente precisa permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida. Na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, dentro da nossa casa, como filhos. Não é assim? Normalmente quando os pais vão falar alguma coisa, os filhos aceitam de boa. Você riu, né, Júlia? Os filhos aceitam de boa? Não. Por quê? Algo grita dentro deles, principalmente quando você está dizendo um não. E aí, quando eu disse para vocês que tudo vem tentando... Obrigada, filho.
Tudo vem tentando destruir a família. Hoje em dia, muitos casais não querem o quê? Filhos. Porque filho dá trabalho, dá esforço de você ter que dar. Gente, você conciliar um conflito envolve muita energia, principalmente quando você tem que ir pelo diálogo. Você escolhe ir pelo diálogo. A mim, vou dizer para vocês a verdade, eu gasto muita energia toda vez que tem que resolver conflito. Não é verdade? Eu sou assim. Quem é pai e mãe aqui é assim também? Ou é só comigo que acontece assim? É assim. Quando a gente tem um conflito como casal, a gente despende muita energia para resolver esse conflito como casal, não é assim? É ou não é? Quem aqui é casado? Não é? Desprende muita energia? Gente, isso é normal. Não é porque eu estou aqui que eu não vivo essas coisas. Não, eu estou falando com vocês de algo que eu vivo. De um desafio que eu vivo. Quando o pastoreado está aqui, o pastor Cito está aqui, eles são pessoas normais. Quando criaram Alexandre e Isabela, eles passaram por tudo isso também. Ao cuidarem dos netos, vivenciam isso tudo de novo. Porque nós ainda estamos aqui. Nós não pertencemos mais a este lugar. Mas ainda estamos aqui. E essa carne, esta vida ainda está aqui. E essa é a nossa luta diária. Esse é o nosso desafio diário. Então ali a gente vê, né, várias palavrinhas que aparecem como ciúme, como ira, como egoísmo, como dissensão, como facção, como inveja. Tudo isso gera entre os relacionamentos conflitos. Isso faz com que apareça, né, em nós aquilo que está lá dentro da nossa carne que ainda grita. Que tem vezes que às vezes eu consigo dominar e tem vezes que eu não consigo dominar. Isso vai aparecer. E eu acho tão lindo. Deus é tão... Gente, eu vou dizer para vocês, se fosse para nós escrevermos a Bíblia, nós tiraríamos um monte de coisa. Primeiro, que a gente não ia deixar nenhum pecado aparecer. Porque a gente ia pensar assim, não, mas eu não vou deixar Davi ali não, né? Porque Davi fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. E as pessoas vão ver que Davi fez isso, fez aquilo outro. Não vai acreditar em Deus, a gente querendo dar jeitinho para Deus. Mas Deus deixou tudo aqui. Porque Ele está querendo dizer, olha, eu sei quem vocês são. Eu amo vocês, independente de tudo isso. O meu amor por vocês é grande. Mas eu preciso mostrar para vocês como que alguns comportamentos, como que algumas atitudes geram algumas consequências. Então, por isso Ele deixou tudo aqui. E por que muitas vezes nós continuamos com essa atitude de até querer esconder aquilo que em nós precisa ser colocado, ser confrontado, para que nós sejamos trabalhados, para que nós sejamos transformados. Esta é a função da igreja, esta é a função da família chamada igreja, esta é a função da família nuclear. Então muitos casais hoje não querem ter filhos, ou então falam assim, então tá bom, eu quero só realizar um sonho de ter um filho, ou eu quero dar só uma resposta para a sociedade, eu tenho um filho. Vocês já pararam para pensar quantos estarão marcados por não compreender o que significa a palavra irmão? Nós temos uma geração inteira que não vai saber o que é irmão. Porque quando a gente lê aqui, ame, né, uns aos outros com amor fraternal, como irmãos, a gente sabe bem o que é isso, né? Que quando a gente é irmão, você vai lá, quebra o pau e briga. Quando eu era pequena, eu brigava com a minha irmã, puxava o cabelo e discutia. E meu pai entrava e dava um sabão na gente, colocava a gente no quarto, pau fechado, dava um sabão. Quando era minha mãe, ela dava uma sova na gente. Mas ai de alguém que mexesse com a gente na rua. Entendeu? Eu brigava com meu irmão, discutia com meu irmão. Não é assim? Mas aí se alguém mexesse comigo na rua, ele estava lá e até hoje está lá para me defender do que for. Não é assim, gente? Então hoje a gente entende, quando entra para a igreja, fala assim, irmãos, amai os seus irmãos, né? E tudo. Mas é esse o amor, é isso que o Senhor quer que a gente entenda dessa vida em família. É este o processo.
Só que às vezes a gente cresce e esquece que essas transformações, essas mudanças em nós, o Senhor vai estar fazendo a cada dia com as circunstâncias que aparecem a cada dia. Só que a gente precisa compreender o que me ofendeu, por que me ofendeu, o que suscitou dentro de mim, o que deixou minha alma agitada, por que eu não concordei, por que eu não conformei, o que houve. Não é assim? E isso é que vai transformando a gente. Agora, se eu pego todas essas coisas e jogo para debaixo do tapete, eu estou deixando de ser o quê? Transformado. Eu estou deixando de ser o quê? Trabalhado. Então o conflito ele aparece, ele vem, ele acontece, mas ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser confrontado. E na palavra do Senhor a gente vê esses desentendimentos. Porque alguém fala assim, não, mas é porque não tem a Cristo que está brigando. É porque não tem a Cristo que está... Aí a gente começa a julgar, né? Aí vem os julgamentos, um monte de julgamentos. Não, a gente tem Cristo, mas às vezes a gente deixa a carne falar mais alto, é isso. Aí a gente tem que voltar para a carne parar de falar mais alto. E a gente tem que trabalhar o conflito. Para que o relacionamento não fique quebrado. Então, olha só, Paulo, a quem nós tanto admiramos, Atos 15, versículo 36. Paulo, a quem nós admiramos, teve desavença. Porque a gente lembra de Paulo só falando um monte de coisa, não esquece que ele também vivia, ele lutava contra a sua própria carne. Ele foi o homem que disse, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele disse isso, ele falou assim, gente, peraí, presta atenção em mim. Sejam meus imitadores, tem um mal em mim que quer me dominar. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas glória a Deus por Jesus, ou seja, ele aponta para Jesus, ele diz como que a gente vai romper com isso. Olha o que aconteceu ali em Atos, capítulo 15, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a... Olha só. A gente acha que às vezes os conflitos acontecem só agora, só no século XXI. Não, tá ali na primeira igreja. As desavenças acontecem. Os desentendimentos acontecem porque ali era porque um achava que devia fazer de uma forma e outro achava que devia fazer de outra forma. E aí o que aconteceu? Eles se separaram, foi cada um para um canto. Cada um fazer de um jeito. Quer ver outro exemplo? Abre aí em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que Paulo está pedindo? Para que elas pudessem estar em concordância. Sabe por quê? Essas duas mulheres estavam trabalhando na edificação ali da igreja. E elas estavam o quê? Brigando. Elas estavam em desavença, em discordância. E olha o que Paulo faz um apelo para elas. Eu peço que elas concordem, que elas andem em concordância. Eu peço isso. Por quê? Porque ali, gente, elas eram edificadoras daquela igreja. Se elas começassem a andar na desavença, elas iam se dividir, se separar. Por que Paulo estava falando isso? Paulo já tinha uma experiência. Então eu peço a vocês que vocês andem em concordância. E aí ele fala assim, olha, por favor, alguém ajude.
preciso, às vezes, ter um árbitro. Porque o árbitro é aquele que vai olhar e vai ajudar a pontuar. Mas você olhou isso? Você olhar aquilo? Você precisa... Que é o que a gente faz como pais em casa com os irmãos, né? Ou que deveria fazer. Que é colocar para sentar, dar uma lavada, né? E fazer enxergar. É arbitrar. Os pais fazem isso. Mediar, reconciliar. Não é assim? Então ali Paulo está dizendo, está nos mostrando que é assim que funciona. Porque essas desavenças, elas acontecem dentro da nossa família. Eu quero chamar muita atenção para a nossa família original e para a igreja como esse local onde essas famílias se reúnem. Porque é isso. E é isso que a gente precisa aprender a viver dentro da nossa casa e a viver dentro da nossa igreja. Na nossa comunidade, porque é isso que o Senhor deixou de instrução pra gente. Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, não deixemos os relacionamentos se quebrarem. Eles podem estremecer, isso vai acontecer. Mas eu preciso entender que uma atitude precisa ser tomada diante disso. E o nosso Jesus, ele é tão lindo, tão maravilhoso. Abram em Mateus capítulo 18, por favor. Esse capítulo 18 de Mateus é muito interessante, que ele começa aí, né, a falar da disputa que os discípulos ali estavam, né, perguntando quem era o maior no reino. Que às vezes é muito interessante ver o contexto, né, como as coisas vão passando. Eles começaram com essa disputa. Quem que é o maior no reino? Quem que é o maior no reino? Quem que é o maior no reino? Quem que é o filho mais bonito, né, em casa, né? Quem que é o filho mais bonito? Quem que é o filho mais inteligente? Quem que é o filho mais esperto? Né? Quem que é o filho mais correto? Né? Assim? Estão sempre prontos para apontar. Quem é o que tem a razão? Né? Assim? Então eles começam com essa conversa. E depois Jesus vem falando para eles, né? Sobre os tropeços, cuidado. Ele explica o que é, né, o maior, que é aquele que serve. Ele fala, cuidado com aquilo que vem para tropeçar. Cuidado. Aí ele começa a alertar umas coisas que parece que não tem nada a ver. Mas tem a ver. Quando a gente se divide, a gente pode criar tropeços. Quando a gente permite os relacionamentos permanecerem quebrados, a gente cria tropeços. Ele fala da ovelha perdida, que é aquela que saiu, que foi embora, mas que ele vai lá e busca, ele deixa as outras lá, ele vai lá e busca. Aí ele começa a falar assim, olha, tomem cuidado, mas o meu amor por vocês é um amor tão grande que eu busco até aquele que está lá. Então presta atenção no meu amor por vocês. Ele instrui, ele manda tomar cuidado. Aí nesse versículo aqui dos tropeços, quando ele vai falar, né? Ele fala, ai, daquele que faz tropeçar um desses meus pequeninos. Então ele faz uma alusão às crianças. Criança não tem sede de poder, ela quer atenção. Né? Mas ela não entende o que é ter poder. Não é isso? Naquela época, criança, gente, não era valorizada. Nada. Então ele começa a pontuar essas coisas. Até que ele chega, né, lá no versículo 15, ele vai trazer e vai falar isso. Se teu irmão pecar contra ti, olha, se seu irmão fizer alguma coisa que te ofender, o que você tem que fazer? Vai até ele primeiro, fala com ele. Olha a forma inteligente de resolver as coisas. Como é que Jesus falou que a gente vai resolver as coisas? Vai até ele primeiro, tenta um diálogo com ele, fala com ele, ô meu irmão, eu estou chateado, você me ofendeu com isso, com aquilo, aí eu não gostei. Aí diz lá o seguinte, só você e ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. E se ele não ouvir? Vou embora, larga ele pra lá, não quer nem saber, não quis me escutar. É arrogante, orgulhoso, chato, feio, bobo, né? Não quis me ouvir. Deixa ele pra lá, não quer nem saber. Eu já fui lá tentar, não quis me ouvir. É assim que Jesus falou que é para fazer? Não. Se ele não te ouvir, o que você tem que fazer? Levar uma ao mediador. Igual Paulo falou para Evódia e Cícero. Por favor, ele já devia conhecer bem o temperamento delas, né, das duas, que eram duas mulheres e líderes.
né? Então ele já devia saber que eram duas mulheres de temperamento forte, que elas precisariam de um mediador. E aqui é o que Jesus está falando. Leva alguém com você, leva testemunha com você. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Tem um mediador que está fora da situação, que vai conseguir olhar aquela situação de fora. É a gente com os nossos filhos, né? Que eles às vezes não têm condições de entender aquilo, um está sempre acusando o outro, não tem maturidade, e aí os pais vão fazer este papel de pontuar o que cada um precisa melhorar e ser trabalhado. Que foi isso que Paulo disse ali, que era para ser feito com as duas irmãs que estavam em desentendimento. Se o irmão aceitar e ver o que ele errou, você ganhou ele. Então, se ele tem um coração ensinável, ele vai ouvir e falar, não, realmente eu falhei nisso com você. Mas deixa eu te falar, eu também fiquei chateado quando você reagiu daquela forma. Não é assim? A gente constrói uma conversa, um diálogo. Agora, e se nem com a testemunha esses aí se renderem? Larga pra lá, deixa de mão. É assim? Não. Ainda tem uma terceira instância, que é a igreja. E a igreja vai lidar com aquilo. Olha o processo, gente, que Jesus deixou ensinando. Como que a gente vai lidar com os conflitos? E assim também é dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Um processo. Você já falou com seu irmão? Aí às vezes não dá a liga, né? Quando não tem maturidade, a liga não dá mesmo. Já falei, mas não quer me ouvir porque eu que tô certo, o outro não tô certo, né? Aí você vai mediar. Ali a próxima instância é o Senhor, mas como nós temos autoridade como pais, nós vamos dar qual vai ser a solução, o encaminhamento daquela situação. Então, queridos, é assim que o Senhor nos ensinou a fazer. Assim que a gente precisa proceder. Só que muitas vezes acontece? Há os desentendimentos e as pessoas escondem. Quando esconde, você não é trabalhado. Você não é transformado. Quando você fica na sua posição irredutível, você não está deixando a luz dentro de você inundar o seu coração e o seu ser, novo ser, o seu espírito vencer a sua carne. Por quê? Porque ainda que tiver te levado a capa, você pode entregar a túnica. Ou seja, ainda que você tenha a razão. Estão entendendo, queridos, o que eu estou falando? E é assim no relacionamento conjugal. Um com o outro. Eu entender, né, que nós estamos ali, os dois trabalhando, sendo trabalhados pelo Senhor. É assim no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, com colega de trabalho, na nossa escola, com colega de escola. O nosso olhar precisa ser um olhar diferenciado. Então, o conflito, eu não fujo dele no sentido assim, jogo para debaixo do tapete. Porque se eu jogar o conflito para debaixo do tapete, ele vai voltar. Porque ele só vai acumular. Só vai aumentar. E aí, o que vai acontecendo? Eu tiro um problema e jogo para debaixo do tapete. Aí vem outro problema e jogo para debaixo do tapete. O que o tapete vai começar a ficar? Alto, 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 até formar uma barreira, que aí traz uma separação. Aí depois, para tirar toda essa sujeira debaixo do tapete, aí essa sujeira já juntou bicho, não é assim? Já cheira mal, já fica muito mais difícil. Vivamos como o Senhor nos chamou para viver. Entendendo que nós somos pó, entendendo que nós não somos perfeitos, entendendo que nós estamos no processo de transformação, entendendo que nós precisamos de Cristo. E, às vezes, precisamos confessar as nossas falhas, os nossos pecados. Relacionamentos quebrados. Nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos quebrados. Eu estava aconselhando uma irmã e meu marido, nós estamos acompanhando um casal. Eu vou contar esse testemunho aqui que eu pedi para ela, se podia, né? Compartilhar. E ela contando que ela tinha um irmão e ela era cristã e ele não. Ele fez uma festa, chamou vários amigos, estava ali
bebendo, entornando todas, e estava todo suado, e deu um abraço nela, e ele falou assim, não, eu acho que eu vou ali tomar um banho. Ela falou assim, não, vai mesmo, né? Ele falou assim, não, vai mesmo, né? Tipo assim, precisando, né? Ele ficou nervoso com ela, porque ela disse isso e concordou com ele, e deu um tapa no rosto dela na frente de todo mundo. Ela saiu chorando, com muita raiva, e eles não se falaram mais. Ela ficou com muita raiva dele. Ela não conseguiu mais nem orar por ele. Ela ficou 1 ano sem conversar com este irmão. E num dia, num curso de batalha espiritual, o Senhor trouxe para ela aquela situação. Porque se eu escolho desobedecer a palavra, porque a palavra me manda perdoar, eu saí da proteção de Deus. Eu deixei um buraco para o inimigo vir. Por quê, gente? Eu deixei que as trevas me dominassem. Que quem fosse meu Senhor fosse o meu eu, a idolatria. Entenderam? E aí o Senhor trouxe aquilo para ela. E aí ela pegou o telefone, ligou para aquele irmão, porque Deus mostrou para ela aquilo, e pediu a ele perdão. Ela tinha levado um tapa na face. E tudo porque ela não queria falar com ele, porque ela falou assim, mas eu que fui a ofendida. Ele me deu um tapa no rosto, na frente de todo mundo. Eu que fui a ofendida, eu que tenho a razão. Quando o Senhor mostrou isso para ela, ela pegou o telefone e ligou para ele. E na hora que ela falou assim, eu tô te ligando, meu irmão, porque você é o único irmão que eu tenho, e eu não posso viver essa vida sem conviver, sem falar com você. Na hora que ela falou isso, o irmão dela falou assim, não, minha irmã, não é você que tem que me pedir perdão. Sou eu que tenho que te pedir perdão. E ela viu um irmão que era orgulhoso, ela disse que ele jamais falaria isso, ele se rendendo por causa de uma atitude dela. E sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, ele foi assassinado. Vocês já imaginaram se ela permanecesse servindo a sua própria carne? Que dor que ela não iria ficar no coração? Pouco tempo depois ele foi assassinado. Ele era o único irmão que ela tinha. Relacionamentos quebrados. Que a gente vai deixando o tempo passar e vai deixando gerar sujeira, gerar poeira, e por causa do nosso orgulho, por causa da nossa carne, a gente não faz o que deveria fazer. E o relacionamento quebrado impede a nossa vida. E a gente tem nas mãos o poder da restauração do relacionamento. Jesus nos deixou um ensino sobre isso. A gente vê na palavra como que isso aconteceu. Paulo depois, ele restaurou o seu relacionamento. Vamos abrir aí em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo 4, 11. Paulo estava aí até vivendo a solidão do cárcere. E ele escreve, ele fala, olha, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quem ele não queria com ele. Ele fala assim, traz ele me é útil para o ministério. Ele reconhece, né, como que ele precisa do outro irmão. Alguém que ele não queria perto dele, porque olha, ele me abandonou lá atrás, ele me deixou lá atrás numa missão, eu não quero ele comigo aqui agora mais não. De jeito nenhum que eu quero esse irmão trabalhando comigo. De jeito nenhum que eu vou fazer uma coisa com esse irmão de novo. Não foi isso que ele falou lá atrás? Não, ele me deixou numa missão, ele não entendeu, me largou lá sozinho. Eu não quero ele mais comigo. Quero nem saber dele mais comigo. Aí agora, lá no cárcere, olha só como ele foi trabalhado pelo Senhor, tratado pelo Senhor. Aí ele fala assim, traz Marcos. Ele me é útil para o ministério. Sabe por quê? Nós dependemos uns dos outros. E aquela característica do outro que pode ter provocado em mim algo que suscitou a minha carne é o que vai me completar na obra do Senhor, no ministério que o Senhor me chamou para fazer. Os irmãos dentro de casa são tão diferentes, mas é um que vai socorrer o outro, é um que completa o outro no dia da aflição, no dia da dificuldade. É um que sai ao socorro do outro. É isso que a palavra nos ensina.
que a gente possa restaurar os nossos relacionamentos quebrados. Seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos filhos, seja entre os irmãos, seja com os pais, seja com as pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio familiar. Sabe por quê? Porque eu enxergo o outro, eu sou cristão. A Bíblia fala que aquele que tem a Cristo consegue discernir todas as coisas. Não fala isso na Bíblia? Consegue discernir as naturais e as espirituais. Então, uma pessoa que anda fazendo a vontade da carne, eu sei que ela não tem quem? Cristo. Então, ela é dominada pelo quê? Por aquele sentimento faccioso, por aquele sentimento de inveja, por aquele sentimento de rivalidade. Eu que tenho a Cristo é que tenho a oportunidade de enxergar o quanto ela é aprisionada. E eu tenho a Cristo para ser livre. Vocês estão me acompanhando, queridos? Porque é isso que vai falar de mudança de vida. É isso que é ser cristão. É isso que é ser cristão. E aqui, a gente pode ver que Paulo, nesse final, vai chamar, né? Ele vai falar, olha, chama ele. Eu preciso dele. Nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros. Em casa, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, nós necessitamos. Olha só o exemplo que Jesus nos deixa, né? Vamos abrir aí em Marcos, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 2. Marcos 2. Foi Jesus para quem ele veio. Jesus estava ali naquele momento, ele tinha sido entregue por aqueles para quem ele veio para ser condenado, crucificado. E ali naquele momento, Pilatos o interroga e fala com ele assim, és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu, tu o dizes. Pode passar. Então os principais sacerdotes os acusavam de muitas coisas. Mas foi você tira ele fez isso, ele falou que ele era Deus, né? Ele blasfemou contra o Senhor. Começaram a fazer uma série de acusações contra ele. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Na hora da discussão a gente fica calado, gente. Ele estava ouvindo tudo aquilo, ele não tinha feito nada daquilo. Ele estava sendo acusado injustamente. E o que ele fez? Esse é o exemplo que ele me deixou. Pode passar para o próximo versículo. Jesus, porém, não respondeu palavra a ponto de Pilatos muito se admirar. Pilatos ficou admirado diante daquela atitude de Jesus. Ele falou assim, eu só vejo as pessoas que respondem pela carne. Eu nunca vi alguém que fizesse algo dessa forma. Nós somos o que do mundo? A luz do mundo. Ele foi luz, porque as trevas assustaram quando aquela luz chegou. E quando a gente se comporta como Cristo, como cristãos, como pequenos cristos, a gente causa estranheza. Mas hoje o mundo entrou de tanta forma dentro da gente que a gente hoje só vive no olho por olho, dente por dente. Como cristãos. Muitas vezes a gente é dominado por isso, porque é muito tênue entre a linha que eu devo, de fato, né, me proteger, me preservar, da linha que eu estou exaltando o meu eu. E muitas vezes a gente confunde. E confunde porque a gente não leva em oração ao Senhor. E confunde porque a gente não busca o Senhor para saber qual que é o ponto. Para saber qual é o ponto. Vamos ver Mateus 27, versículo 11 ao 14 que nós vamos ler. Mateus 27. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo, és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus,
Tu o dizes, pode passar. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo isso, admirar-se grandemente o governador. Só para mostrar nos dois evangelhos como que isso ficou marcado diante daqueles que estavam ali vendo toda aquela situação acontecer. Os dois evangelhos vão retratar isso. O Senhor nos ensinando. Relacionamentos muitas vezes são quebrados porque nós não entendemos que às vezes precisamos ficar calados. Calados. Mas o nosso eu não deixa. Quem tem um temperamento assim mais colérico, então, né? O melancólico vai baixar a cabeça e sair chorando. Mas com a ferida. Aí ele guarda e fala também, não vou fazer mais, não vou nunca mais. Começa a murar, né? E o colérico estrila, né? Assim? É assim. E Jesus mostrou, olha, às vezes é melhor se calar. Abre Lucas 23, por favor. Versículo 34. Jesus ficou em silêncio diante daquela afronta e ele foi levado para ser o quê? Crucificado. Ele não abriu a boca em sua defesa. Ele não bateu boca. Ele foi ser crucificado. E no momento que ele estava ali para ser crucificado, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que? Jesus olhou e falou assim, meu pai, eles estão tão inundados de trevas que eles não entendem o que eles estão fazendo. Meu Deus, meu marido, minha esposa, está tão inundado de trevas que não está entendendo o que está fazendo. Meu irmão, minha irmã, está tão inundado, tomado pela carne, que não está entendendo o que está fazendo. Meus filhos estão tão inundados pela carne que não estão entendendo o que eles estão fazendo. Porque às vezes muito pai, muita mãe para de falar com o filho, deixa o filho para lá, não quer nem saber, não vou orar mais, não vou fazer mais nada, larga para lá, quer ir para lá, larga para lá. Não, Senhor, está tão cheio de trevas, tão cheio de carnalidade, que não está vendo. Perdoa, Senhor. Não leve em consideração, alcança, que a tua luz possa tirar a venda dos olhos, que a tua luz possa quebrantar o coração, que a tua luz venha trazer entendimento, que a tua luz venha trazer arrependimento, Senhor. Eu não abro mão de ser cristão, eu não abro mão de ser cristã, eu não abro mão de levar essa luz, eu não abro mão de fazer a diferença. Nós temos a liberdade em Cristo, nós que já aceitamos a Jesus no nosso coração, convidamos Ele para vir com a sua luz habitar dentro de nós, podemos fazer essa escolha. Aqueles que não têm a Cristo não tem como fazer essa escolha, a não ser primeiro convidar Jesus para morar no seu coração, para que Jesus possa trabalhar e Ele agir dessa forma. Jesus fez isso, Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Abre de novo lá em Mateus 18. Depois que Jesus mostra como que tem que tratar aqui, quando o irmão pecou contra o outro, ele vai contar a parábola do servo que não queria perdoar. Aí ele vai chegar e falar assim, olha, deixa eu contar para vocês, havia um homem muito rico, que tinha um servo, que devia muito a ele, e ele chegou ali no dia de pedir contas, e esse servo implorou, suplicou para ser perdoado nesta dívida. E este homem muito rico perdoou. Mas este servo, que tinha um conservo, ou seja, ele era, vamos pensar assim, ele era o gerente e tinha alguém da equipe dele. E tinha o dono da empresa. O dono da empresa perdoou o gerente, mas o gerente não queria perdoar o rapaz ou a moça lá da equipe dele. E ele veio cobrar daquele outro que estava lá, conservo dele. Esse conservo pediu misericórdia, pediu para, olha,
Eu não tenho como pagar, perdoa a minha dívida. Aí ele falou, não, de jeito nenhum. Aí, o que aconteceu? O dono, aquele que era rico, que tinha tudo, ficou sabendo da história e falou, olha, você não quis, eu te perdoei tanto, você não quis perdoar o outro? Então você agora vai ser lançado aos verdugos. Os verdugos eram aqueles que chicoteavam, que torturavam alguém. Então você vai ser lançado, sabe onde isso vem, gente? Enfermidade na alma, enfermidade no corpo. Depois as pessoas não sabem, não entendem por que estão vivendo aquilo. Tá lá, Jesus deixou, tá lá na parábola. Logo depois que ele veio falar sobre o desentendimento, ele fala de como tem que lidar com o desentendimento. Ele fala, olha qual que é a consequência de um relacionamento quebrado, de eu não perdoar o outro. Jesus, que é esse rico que não fez nada, disse, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, mas eu não posso dizer isso com relação ao meu outro irmão. Eu não vou me posicionar dessa forma, por quê? Quem eu sou? Quem eu sou? Jesus fez completamente diferente. E se eu o convidei para habitar em mim, eu posso fazer de maneira diferente também. Isso é palavra para o meu dia a dia. Isso é pão para o meu dia a dia. Isso é comportamento para o meu dia a dia. E isso é bom para quem? Para mim mesmo. Porque eu é que vou ser livre, eu é que vou ficar leve. Não vou estar preso a nada. Pensem, essa irmã, se ela não tivesse se permitido ser livre, ela seria muito mais torturada tempos depois. Então, meus irmãos, relacionamentos quebrados, eles às vezes acontecem, mas não precisam permanecer quebrados. Eles precisam ser restaurados. E a restauração, o caminho da restauração é que eu reconheça que o outro tem trevas nele. Ou carnalidade, ou está sendo trabalhado como eu estou. Todos nós estamos. Nós não somos superiores a ninguém, melhores do que ninguém. Eu estou compartilhando com vocês essa palavra, eu preciso dessa palavra na minha vida. Da mesma maneira que você precisa para levar o meu dia a dia. Dentro da minha casa. Às vezes eu vou irritar meu marido, às vezes ele vai me irritar. Às vezes eu vou irritar meus filhos vão me irritar. Um vai irritar o outro. Acontece só lá em casa, gente? De verdade? Não, acontece na minha casa, acontece na casa. Nós somos assim. Nós somos assim. E a gente entende a palavra, conhece a palavra, mas na hora de pôr prática a gente tropeça. Aí você tem que voltar, pedir perdão, consertar. O perdão é o caminho para restaurar relacionamentos quebrados. E nós precisamos ter esse entendimento. Reconhecer que eu preciso a cada dia ser trabalhado. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar?